Shalom, shalom. A Parashat Shavua, a Parashat Re'eh. Há um versículo bem conhecido e que, independente dessa Parashá, a gente ouve em outros momentos, que é o seguinte. Ele diz que escolha, eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição. Escolha a vida para que vivas. Dessa forma, nós começamos a Parashá desta semana e, com a ajuda de Deus, vamos atentar em alguns assuntos, entre os vários assuntos que a Parashá fala. Moshe continua descrevendo, como nas Parashiot anteriores, todo o benefício que ocorrerá quando Israel obedecer todas as mitzvot, tanto as grandes como as menores ou, entre aspas, insignificantes. Pois desprezar qualquer um que seja uma das mitzvot é uma falta de atenção para com a Kadosh Baruch Hu. Segundo o Urash, todos os mandamentos, sejam visivelmente importantes ou aparentemente pequenos, eles devem ser amados de igual forma. Escolher entre aceitar ou não a Torá em sua totalidade é nada menos que escolher entre a bênção e a maldição. Haz v'shalom. E por quê? Porque as pessoas que elas observam a Torá, elas por sua vez têm a sensação de alegria, de crescimento espiritual e, consequentemente, realização pessoal. Elas acabam por, em sua essência, se tornarem pessoas satisfeitas. Infelizmente, algumas pessoas elas se contentam com a mediocridade, sem fazer muitos esforços. Dizem que, estando mediana, ela não precisa nem crescer e nem sendo pequena já é o suficiente. Mas essa não é a essência que o judeu ele deve buscar, ele deve procurar. E temos o exemplo de Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, que todo judeu deve buscar alcançar grandes alturas. E como fazer isso? Eis a pergunta. Segundo os Sfat Emet, a bênção consiste na capacidade de ouvir e internalizar aquilo que é essencial. E não escolher aquilo que desvia a atenção. Nesse sentido, o que é essencial? O essencial é focar no que nós devemos fazer segundo a Torá Kedushá. Em outras palavras, ele diz que nós devemos estar focados. Segundo o Esforno, Moshe Rabbeinu segue formulando as proibições de imitar os gentios, dizendo que devemos nos esforçar para observar a Torá. Quem tenta, entre aspas, melhorar a Torá, corre o risco de fazer algo abominável aos olhos de Deus, se esquecendo de sua origem. Talvez você já tenha ouvido falar de um compositor nazista chamado Wagner. Ele disse certa feita que ele não amava um judeu ortodoxo, mas também não o odiava. Ele disse que odiava um judeu reformista. Por quê? Porque, segundo ele, esse judeu reformista, ele entra no meu território. E um judeu que se converte ao cristianismo, segundo ele, é o pior de todos. Também disse que, se você pensa que se converter, você se torna cristão ou alemão, infelizmente as pessoas elas não só se assimilavam, como elas também se convertiam em determinados momentos da história. Você está enganado. Você continua sendo um judeu.
de alguma forma ele deu uma lição de Alahá para quem achava que se convertendo se tornaria um cristão ou um alemão. E com essa frase dá para a gente entender o problema que é querer perder a identidade. E esse problema teve toda uma configuração ruim, todo um desdobramento com as leis de Nuremberg, ainda abordando essa janela temporal de que estamos falando. Por quê? Porque ao se esquecer de sua origem, os judeus estavam querendo se assimilar e se tornar alemão. De acordo com isso, as leis estavam proibindo que eles tivessem, por exemplo, nomes alemães e eles deveriam usar nomes hebraicos. Exemplo disso. Uma mulher, ela se chamava Hannah Schmid. Ela deveria, segundo as leis de Nuremberg, já que não tinha nenhum nome que a identificava como judia, se chamar Hannah Sarah Schmidt. Eu digo Hannah porque, apesar de ser um nome bíblico, também era um nome muito comum na Alemanha. Mas um nome que não tivesse vínculo nenhum, como, por exemplo, Karl Gutenberg. Ele deveria ser chamado a partir desse momento de Karl Israel Gutenberg. Dessa forma, ele seria facilmente identificado. Entre outras formas de serem identificados nessa ótica de esquecer a origem, uma família judia ela não podia ter, segundo as leis de Nuremberg, uma empregada menor de 45 anos, pois ela estava numa idade que ainda poderia ter filhos e estava proibida qualquer vínculo afetivo, físico, entre um judeu e um não judeu. Estavam proibidos de andar na calçada e até mesmo de ter uma bandeira alemã. Legalizaram a discriminação racial, excluindo judeus de empregos públicos, escolas, universidades e diversas profissões. As leis de Nuremberg transformaram o antissemitismo do Partido Nazista Alemão em uma política de Estado, uma vez que criaram uma base jurídica para a perseguição sistemática. Há quem pense que o que eles faziam eram fora da lei, no sentido jurídico, era amoral, mas havia um embasamento jurídico porque eles conseguiram a maioria no Senado alemão, não sei qual era a porcentagem que eles precisavam, mas eles conseguiram, e com o tempo eles colocaram um antissemitismo que já existia na Europa no papel, fazendo com que todos os judeus fossem perseguidos de forma sistemática. Infelizmente a solução não era se esconder, nem se assimilar ou se converter. Até porque a perseguição alcançava a todos. Certa feita eu ouvi um shiur de um rabino, e ele fala de vários exemplos de pessoas que se escondiam durante a perseguição nazista, principalmente na Alemanha, e ainda assim eles eram alcançados. E aqueles que se mostravam como judeus, sem receio nenhum de mostrar sua identidade, eles não tiveram a mesma perseguição que esses outros. Talvez você já tenham visto um vídeo que foi feito em Israel de um jovem e um senhor. Eles começam a ter uma conversa e o senhor ele chama o jovem de irmão. Ele diz pro senhor que ele não era irmão dele, porque ele comia cheeseburger e ele não era fanático e que ele não era o irmão dele. E ele, na conversa, ele mostra uma arma longa tatuada no braço
e diz que seus amigos estão enterrados em um cemitério em Jerusalém. O Senhor, ele olha para ele e levanta o braço, mostrando uma tatuagem perto do pulso. Nessa tatuagem, ele diz que ele também tem uma tatuagem. E ele vai e diz: quem fez essa tatuagem em mim nos disse que todos os judeus, eles são irmãos. Ele vai e pergunta: quem lhe disse que todos os judeus são irmãos? Ele vai e diz: Adolf Hitler. Com essa história, eu queria enfatizar a importância de não esquecermos de nossa origem. E devemos sempre aceitar a nossa bandeira, e não a bandeira de outras nações. Que Hashem abençoe a todos. Shabbat Shalom ve Kol Tov.